Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 48. Bons estudos! Você sabe por que os cabos das panelas são feitos de plástico ou de madeira? Você poderia me responder por que a feijoada fica melhor servida em vasilhas de barro? E por acaso, você já reparou na grossura das paredes das geladeiras? Você sabe por que as geladeiras são assim? Essas perguntas e mais algumas vão ser respondidas na teleaula de hoje. Você vai aprender que existem materiais que são considerados bons ou maus condutores de calor, alguns efeitos da troca de calor entre materiais, como as transferências de calor ocorrem entre os objetos e quais são os tipos de transferências de calor. Agora, vamos à abertura da teleaula de hoje. Cuidado, Alberto, panela sem cabo é um perigo, viu? Ah, só um pouquinho de jeito, Maria. Ai, o que foi? Queimei a mão, olha. Nossa, peraí, vem cá. Tá ardendo, Maria. Mas vai passar, essa pomadinha vai passar, viu? Mas o que é isso? O que aconteceu, Alberto? Teve um acidente aqui, Lineu. O Alberto foi tirar uma panela sem cabo do fogo, queimou a mão. Ai, seu Alberto. Deixa eu dar uma olhadinha nessa arma do crime. Vamos ver essa panela. Mas antes, Maria, pendura essa capa pra mim em qualquer lugar, por favor. Vamos lá. Tá aí a criminosa, entendeu? Que criminosa, Alberto. Você sabe que o cabo das panelas foi feito pra gente não se queimar. Aliás, eles são feitos de material diferente justamente por isso. Ah, é mesmo. Todas as nossas panelas têm cabo de madeira ou de plástico. É verdade. Mas me conta uma coisa. Por que a gente não queima a mão quando pega a panela pelo cabo, hein? Não tá tudo no fogo? Alberto, tá tudo no fogo. Vamos ver por quê? O Alex é o chefe de cozinha deste restaurante. E como chefe, ele também é um especialista em panelas e utensílios de cozinha. Alex, qual a diferença entre esses vários tipos de panelas? É o material de que elas são feitas. Na minha cozinha, eu uso panelas de materiais diferentes para comidas diferentes. Eu uso panelas de alumínio, de cobre e de ferro. Você notou? As panelas são feitas com algum tipo de metal. E isso não é por acaso, não. Esses materiais têm a propriedade de facilitar o cozimento dos alimentos quando a panela é colocada sobre a chama do fogão. Olha, todo dia eu faço a mesma coisa. Eu pego a comida que tá aqui nessa panela de alumínio e passo pra essa travessa de louça. E eu pensei que a gente fizesse isso só pra ficar mais bonitinho, né? Mas você tá me dizendo que não é bem assim? Não. Todo material que é usado na cozinha tá ali por algum motivo. Por exemplo, a gente faz comida em panela de alumínio porque o alumínio, ele facilita o aquecimento dos alimentos. Mas, por outro lado, ele também permite que os alimentos se esfriem mais rapidamente. Então, para servir, é melhor a gente servir numa vasilha de louça, porque a louça, ao contrário do metal, ela dificulta que os alimentos se esfriem, entendeu? As travessas que eu uso para servir a comida são de louça ou de barro, dependendo do alimento. E esses materiais ajudam a manter a temperatura dos alimentos quando vão da cozinha para a mesa. E aqui também tem outros tipos de vasilha, como plástico e madeira. O plástico e a madeira apresentam o mesmo comportamento da louça e do barro. Olha, Lineu, o cabo de panela de madeira ou de plástico evita que a gente queime a mão quando cozinha, certo? Certo. Então, o plástico, a madeira, o barro e a louça são exemplos de materiais que têm a propriedade de dificultar o aquecimento e o resfriamento, certo? Muito bem, Maria, é isso mesmo. A porta da minha geladeira não tá fechando direito, viu? É por isso que ali em torno do congelador fica aquele gelo todo derretendo lá. A temperatura dentro dela aumenta quando a porta não está bem vedada. A geladeira é um aparelho que tem a propriedade de conservar os alimentos mais frios do que no ambiente. Assim, os alimentos demoram mais para se estragar. Será que você sabe do que a geladeira precisa para se manter mais fria do que o ambiente? Para se manter mais fria do que o ambiente, além de ter um motor compressor, a geladeira precisa ser bem vedada. Você pode notar que as paredes e a porta são bem grossas. Além disso, elas são revestidas por materiais como este aqui, a lã de vidro, que ajuda a manter o seu interior mais frio do que o ambiente. As paredes dos fornos também são vedadas com lã de vidro em geral. Nas geladeiras, a lã de vidro ajuda a manter o seu interior mais frio do que o ambiente, enquanto que nos fornos, esse mesmo material ajuda a mantê-los aquecidos. A lã de vidro, assim como a madeira e o plástico, tem a propriedade de dificultar tanto o aquecimento quanto o resfriamento.
Bom, até agora eu aprendi que os metais como o ferro, o cobre, o alumínio facilitam o aquecimento e o resfriamento, né? E o plástico, a madeira, a louça, o barro e a lã de vidro dificultam o aquecimento e resfriamento. É isso. Ô, Lineu, me conta uma coisa. Esses materiais têm algum nome comum? Tem sim. Eles são chamados de bons e maus condutores de calor. Então, os metais como o alumínio e o ferro são bons condutores de calor. Já o barro e a madeira são maus condutores de calor. Olha, eu aprendi do jeito mais difícil, mais doloroso, mas aprendi. As panelas são feitas de alumínio porque o alumínio é um ótimo condutor de calor. Isso. Assim, quando você coloca a panela sobre a chama, ela conduz facilmente o calor para os alimentos. Ah, então é por isso que a quentinha ela é feita de alumínio, porque ela esfria rapidamente, podendo ser transportada de um lado para o outro e aquece com facilidade na hora de comer. Ou seja, ela conduz calor com facilidade. Muito bem, Maria. Já os pratos são feitos de louça ou de cerâmica, que são maus condutores de calor. Isso evita o resfriamento da comida, porque o prato conduz mal o calor para o ambiente. Ah! E os cabos das panelas também, que são feitos de madeira ou de plástico, conduzem mal o calor para a nossa mão, evitando que se queime. Isso mesmo, Alberto. E olha, a gente pode notar essa propriedade que os materiais têm de conduzir mais ou menos calor em outras situações também. Quer ver? Maria, tira o sapato. Tirar o sapato? Maria, tira o sapato. Tá bom. Ai, que frio! Ah, peraí. Agora melhorou. Então, estão vendo só? O chão e o capacho, eles estão na mesma temperatura, que é a temperatura ambiente, certo? Só que a tua sensação foi uma quando pisou no chão e foi outra quando pisou no capacho. Por que será, Maria? Bom, olha, a quantidade de calor trocada entre o meu pé e o chão e o meu pé e o capacho é diferente, porque cada material tem a sua propriedade de conduzir mais ou menos calor. Como vimos até agora, tanto numa lanchonete quanto num restaurante, como que o Alex trabalha, a maneira de preparar e servir os alimentos se utiliza da transferência de calor entre os objetos. É isso mesmo. O alimento quente se resfria muito mais rapidamente quando eu sirvo uma travessa de alumínio. Por isso, para fazer uma torta que vai ser servida fria, eu uso a forma de alumínio. Ou seja, há transferência de calor entre o alimento e o ambiente, e o alumínio facilita essa transferência. É claro, e se eu quero que a comida fique quente por mais tempo, como a feijoada, eu uso cumbucas de barro. Em outras palavras, o barro funciona como isolante, dificultando a transferência de calor entre o alimento e o ambiente. Bom, nesses casos, como a panela em contato com a chama, a transferência de calor ocorre por condução. Transferência de calor por condução é quando a gente tem contato entre os objetos. Tá bem, Lineu, mas olha aqui, a geladeira, por exemplo. Todos os alimentos estão aqui, mas nenhum está em contato direto com o congelador. E depois de algum tempo, todos eles esfriam. Como é que isso acontece? Bom, boa pergunta, Alberto. Olha, vamos entender esse negócio. O congelador, que é a parte mais fria, está sempre na parte superior da geladeira. Tá. Então, o ar que está mais próximo do congelador, quer dizer, em contato com ele, fica mais frio do que o resto do ar que está preenchendo a geladeira. Por ficar mais frio, ele fica mais denso e desce, trocando de lugar com o ar mais quente que sobe. Nessa descida, o ar passa pelos alimentos que estão mais aquecidos e resfria os alimentos. Quer dizer, você tem uma transferência de calor dos alimentos para o ar mais frio. Quer dizer que o ar que está aqui em cima no congelador vai descendo e fica mais aquecido, por causa da transferência do calor dos alimentos. Isso, e mais aquecido, aqui embaixo, ele fica menos denso. Menos denso que a porção de ar que trocou de lugar com ele no início da viagem. Isso, e esse ar que subiu fecha o ciclo. Então, essas porções de ar que descem, descendentes, e essas porções de ar que sobem, ascendentes, a gente chama de correntes de convecção. E a transferência de calor, nesse caso, é chamada de transferência por convecção. Entendeu? Dentro da geladeira se formam correntes de ar descendentes e ascendentes. Essas correntes de convecção fazem com que todo o interior da geladeira se torne mais frio. Quer dizer, as verduras que estão nas gavetas lá de baixo recebem essas correntes e resfriam, sem precisar entrar em contato com o congelador. Então eu descobri mais uma coisa. O quê? Por que as prateleiras da geladeira são em forma de gradinhas?
É para as correntes de convecção poderem circular de cima para baixo, de baixo para cima, livremente. É verdade. E tem mais, viu? A gente não deve forrar as prateleiras com plástico, nem colocar muita coisa em cima delas, porque prejudica a circulação. O que acontece? A geladeira não esfria direito os alimentos. Certo, professor? Certíssimo, Maria. Bom, tem que dar aula. Maria, por favor, pega a minha capa que eu preciso ir embora. Imagina, hoje de manhã tava chovendo, né? Aí peguei a capa. Aí o sol saiu. Eu tive que ficar carregando esse trambolho o dia inteiro, acredita? Ah, que houve uma transferência de calor entre você e o sol. Ah, peraí. Essa transferência de calor não foi por condução, porque o sol não encostou em você, certo? É, lógico. E também não foi por convecção, porque não tinha correntes de ares indo e vindo aí. Qual é o nome dessa transferência de calor entre o sol e o corpo? Irradiação. E olha que ela funciona, viu? Porque é de uma forma diferente do que a condução e do que a convecção. Quando eu aproximo a minha mão dessa espiral para esquentar a água, eu sinto que a minha mão se aquece. Essa forma de transferência de calor se chama irradiação. Qual é a diferença entre a irradiação e a condução e a convecção? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Na condução, existe um contato entre a fonte de calor e o objeto para onde esse calor é transferido. Na convecção, o congelador esfria o ar que vai trocando de lugar à medida que fica mais denso. Agora, na irradiação, não precisa de contato nem de formação de correntes. A transferência de calor não depende de um meio material para ocorrer. Ela ocorre diferentemente dos outros dois jeitos. Bom, então o que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei encalorado porque durante a chuva, o plástico, que é mau condutor de calor, ele protegeu o meu corpo para que eu não se resfriasse. Depois que o sol saiu, eu não precisei mais do plástico para me proteger da água fria da chuva. Aí eu tirei a capa e o sol me aqueceu por irradiação, certo? Aí tem que dar aula, gente. Um abraço. Tchau. Entendeu, Alberto? As trocas de calor acontecem o tempo todo, em várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, se eu disser assim, esquentei minha barriga no fogão fritando um ovo, né? Aí a gente vai ter duas trocas de calor, né? Condução do fogo para a frigideira, né? E irradiação do fogo para minha barriga. Olha, Maria, eu vou gelar essa cerveja aqui por convecção. Olha, eu vou colocar o gelo aqui por cima da garrafa. E aí o que vai acontecer? O ar frio aqui, perto do gelo, vai descer, tá? E o ar quente do fundo do balde vai subir para se resfriar. Aí, o que acontece? Corrente de convecção vai, corrente de convecção vem e a cerveja vai ficar geladinha. É que os três processos, eles acontecem ao mesmo tempo. Só que, em geral, tem um que predomina sobre os outros. Né? Mas isso a gente vai ver agora na revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os materiais bons condutores de calor são os que facilitam as transferências de calor entre os objetos. Os materiais maus condutores de calor são aqueles que dificultam as transferências de calor entre os objetos, como a lã de vidro, o plástico e o barro. As transferências de calor podem ocorrer de três maneiras: por condução, convecção e irradiação. Na transferência de calor por condução, os objetos precisam estar em contato. Nas transferências de calor por convecção e irradiação, isso não acontece. No interior da geladeira se formam correntes de ar ascendentes e descendentes. São as correntes de convecção. As correntes de convecção se formam porque o ar em contato com o congelador fica mais frio, portanto, mais denso. Esse ar desce e, na descida, acontece a transferência de calor entre os alimentos que estão mais aquecidos e o ar que está mais frio. Quando chega na parte inferior da geladeira, o ar está mais quente. O ar quente é menos denso e, portanto, volta a subir, completando o ciclo. Nos exercícios do seu livro de ciências, você vai verificar que a transferência de calor entre os objetos não fica só na cozinha ou na área de serviço. Ela acontece o tempo todo.